Boa tarde. Hoje estamos completando uma semana da nossa maratona de prosperidade e a gente está na live 5/30 e ontem foi um dia que a gente começou a trabalhar e a falar sobre a questão da liderança pessoal, sobre a questão do seu protagonismo, como você tá tocando a sua vida, sendo protagonista da sua vida, para que você realmente entre no seu estado de ser, no seu estado de próspera, no seu estado de prosperar. Então hoje a gente vai continuar falando sobre isso e eu quero dividir com vocês como as coisas são interessantes, né? Quando eu senti no coração que eu deveria fazer essa maratona de 30 dias, 30 lives, né? Na realidade não são 30 dias, são 30 lives. Porque sábado, domingo a gente não tem, a gente é de segunda a sexta. Eu falei assim, nossa, eu vou arranjar 30 temas e não que eu não tenha conteúdo, não que eu não tenha assunto. Eu já li tanto livro, eu já fiz tanto curso, eu já fiz tanta coisa, quem é minha aluna, né? Sabe que o que eu mais tenho é conteúdo. Mas eu não queria construir 30 dias de live que fossem para a obesidade mental de vocês. Então eu não queria alimentar esse excesso de informação que vocês têm na cabeça. Eu não queria só fazer mais uma live, eu não queria fazer só um livro, eu não queria fazer... Eu tenho sempre a preocupação de não fazer algo que ao invés de ajudar, atrapalhe. E aí eu comecei a anotar quais eram os temas que eu ia trazer e sobre o que eu ia falar nessa maratona da prosperidade. Porque essas lives, elas sem dúvida nenhuma, elas vão despertar em você insights do porquê você ainda não prosperou. Então, a gente entendeu essa semana que você é próspera, você nasceu próspera, você vive como um ser humano num mundo extremamente abundante e próspero, no país mais próspero de todos, mas você tá vivendo no mundo inverso, né? Até brinquei ontem do Stranger Things, você tá vivendo do lado errado, você não tá vivendo essa prosperidade e abundância que é o seu estado de ser. E quando eu comecei o meu processo, foi desafiador para mim entender quando os livros, os cursos, as coisas que eu fazia diziam para mim que eu era próspera e que eu estava no mundo invertido. E por que é tão desafiador? Por causa das nossas crenças. Eu fui criada com crenças. Eu estudei numa escola que me deu crenças. Eu participei de religiões que me trouxeram crenças. Então, quando os estudiosos de prosperidade, os livros sobre prosperidade, riqueza, dinheiro, eles traziam ali que o meu estado de ser era próspera e eu estava vivendo no mundo invertido, eu não entendia o que eles estavam querendo me dizer. E talvez seja o seu caso. Talvez você vai passar por essas lives e você vai pegar um insight ou outro, você vai pegar um entendimento ou outro. E quando você realmente vai conseguir desvirar o mundo, né? Quando que você vai conseguir sair desse mundo da escassez e fazer o mundo invertido, como diz o Stranger Things, que por sinal, gente, eu tô me divertindo. Meus filhos estão criando cada hora uma teoria aqui sobre o final que ninguém gostou e tá o tempo inteiro falando. Então, como é que você vai fazer esse movimento? Agindo. Porque o que eu vou te falar nas 30 lives é o primeiro pilar da tríade da prosperidade. É o pilar do ser. O segundo pilar é o fazer. E o terceiro pilar é o ter. Então, a gente vai passar
30 lives, 30 encontros falando sobre ser. Sobre você realmente entender as suas emoções, as suas crenças. Essas 30 lives, ela vai ser um grande processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal acelerado. Tem gente que vai entender tudo assistindo elas, tem gente que vai precisar revê-las, tem gente que vai precisar ver a live, entender a live e continuar estudando porque ainda não entendeu, e tá tudo bem. O importante é sair das lives, sair desses encontros e fazer alguma coisa. Quando a gente começa a sair do estado de ser para o estado do fazer, é que o nosso mundo começa a mudar. E ele não vai mudar de uma vez, ele não vai mudar agora, ele não vai mudar amanhã. E a gente, semana que vem, a gente vai falar, né, da parte emocional, a gente vai falar da nossa criança emocional que quer tudo na hora, quer começar a prospectar hoje e fazer 1 milhão amanhã. Quer começar um negócio no digital hoje e quer ficar rica amanhã. Quer sair arrumada, quer encontrar um namorado, se apaixona por ele, quer namorar, noivar, casar, tudo rápido. A gente vive uma geração que não sabe viver o processo. A gente vive uma geração ansiosa. A gente vive uma geração emocionalmente infantil, que quer comer chocolate agora e quer comer agora, não quer comer depois. Meus filhos são assim, são crianças. E tem muita gente levando para a vida adulta esse comportamento. Então, ela quer... Hoje eu estava com uma prospecta, ela quer profissionalizar o negócio dela. Ela quer fazer milhões. Ela quer sair das dívidas. Ela quer mudar de vida. Mas ela quer amanhã. Então, como ela ainda quer amanhã, e amanhã não vai acontecer, nem na minha mentoria, nem na mentoria de ninguém, ela fala que ela tem medo. E no fundo, o problema não tá no medo. Eu já falei do medo na live 3. A gente ainda vai falar mais do medo. O problema é que uma criança emocional, ela quer tudo para ontem. Ela quer tudo na hora dela, do jeito dela. Ela é controladora. Ela não consegue confiar que Deus, o universo, Jesus estão do lado dela. E o que eu mais vejo hoje que impede as pessoas de serem prósperas é a falsa fé. A pessoa fala que crê em Deus. A pessoa fala que crê no Espírito Santo. A pessoa vai na igreja. A pessoa lê a Bíblia, a pessoa faz devocional, a pessoa leva os filhos na catequese, mas não confia, quer controlar tudo. Quer controlar que hora, como, que dia, que momento, que segundo, que... Esse tipo de pessoa vai demorar muito para prosperar. Porque a prosperidade, ela mora no nosso estado de ser. E naquilo que cabe a mim fazer. Mas a multiplicação, o tempo, não cabe a mim. Cabe a uma energia maior. Cabe a um processo maior. Então vamos começar a nossa live de hoje. Boa tarde para todo mundo que já chegou aí, né? Que eu já cheguei chegando, gente. É assim, ó, a live começa 1h. Entrou 1h10, já perdeu o começo da live. Então, assim... Se organiza, porque isso também é prosperidade, sabe? A prosperidade mora no compromisso. A prosperidade mora em você se comprometer a começar uma coisa e terminar. A prosperidade mora na coerência. Guarda essa palavra que a gente ainda vai falar muito sobre ela. A prosperidade mora, lembra ontem que eu falei? No protagonismo, na liderança pessoal. Se você é uma pessoa que promete e não cumpre, dificilmente você vai ser próspera, tá? E aí, eu queria trazer aqui para vocês hoje, o nosso tema de hoje, ele vai continuar o que a gente estava falando ontem,
sobre liderança pessoal. Sá, perdi a live, não assisti, tá lá no canal do YouTube, não percam. Como são lives que eu vou conectando os assuntos, perdeu, é uma maratona. Perdeu uma, talvez o assunto fique meio solto, meio perdido na sua cabeça. Então, é bem importante de não conseguiu estar comigo ao vivo, assista gravado e venha pronta para o próximo. Porque senão você vai começar a fazer o quê? Acumular informação. Você não vai adquirir conhecimento. Então, ontem, a gente falou muito sobre a questão da liderança pessoal. Então, quem são as pessoas que prosperam? São as pessoas que têm autorresponsabilidade. São as pessoas que lideram a sua vida. São as pessoas também chamadas de protagonistas. Um dos meus mentores do digital foi o Wendel Carvalho. E o Wendel, né, ele tem um produto que chama Protagon, que é de protagonista. Então, você percebe que todas as pessoas que trabalham com essa parte de prosperidade, riqueza, prosperidade financeira, falam a mesma coisa. A pessoa que fica culpando, a pessoa que fica reclamando, a pessoa que não se desenvolve, a pessoa que não lê, a pessoa... Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe o que precisa fazer para prosperar. Todo mundo aqui sabe o que precisa fazer para emagrecer. Eu falei ontem na live, eu sempre soube. A questão é por que eu não emagrecia? E é nesse lugar que eu quero entrar com vocês hoje. E eu estava de manhã com as minhas masters e a gente estava falando sobre isso. Dentro da competência de liderança pessoal, existem mais ou menos 10 habilidades que precisam ser desenvolvidas. E qual é o desafio das pessoas quando as pessoas estão só olhando para fora? As pessoas não estão olhando para dentro. As pessoas, ao invés de pegar essas 10 habilidades e desenvolverem, as pessoas às vezes pegam 1, 2, 3, começam a desenvolver, mas não continuam. E aí elas ficam buscando lá fora pílulas mágicas, soluções para resolver. Então a gente tem até uma brincadeira, porque um dia uma aluna fez uma analogia com um jogo chamado... Cadê ela? Não tá aqui, né? Eu chamei o jogo de... Ele chama Jenga, mas eu chamei o jogo de Kenga. E aí virou piada entre a gente e tudo mais. Mas eu não sei se você já jogou esse jogo, tá? Mas é aquele jogo, talvez você conheça com outro nome. Sabe aquele jogo de quando você vai colocando... Você monta as peças, então são pecinhas de madeira... Aí você montou o jogo e você tem que ir tirando e o prédio não pode cair. Alguém conhece esse jogo? Escreve aqui pra mim. Isso! Esse jogo que você constrói um prédio, tá? Vamos considerar que a prosperidade é o prédio, tá? Então, a riqueza, o dinheiro em abundância, o bom casamento... um negócio próspero, ele tá aqui em cima do prédio. Então, a gente constrói o prédio. E aí, a gente acessa tudo isso. Só que nesse jogo, a brincadeira é o contrário. A brincadeira é, eu preciso tirar peças, presta atenção, eu preciso tirar peças e não deixar o prédio cair. Correto? Chega uma hora que o prédio tá cheio de buraco nos andares e ele não caiu. E é assim que a prosperidade funciona, os seus conhecimentos funcionam, os seus cursos, os seus livros funcionam. Você tá construindo um prédio para chegar na prosperidade, na liberdade financeira, em tudo. Só que você tá ficando com buracos nos andares. E quando a gente tem buracos
a gente fica bamba. A gente fica vulnerável. A qualquer momento a gente pode cair. A qualquer momento tudo pode se perder. E aí a gente fica o tempo inteiro com medo. Então a gente tem medo de comprar uma mentoria de 60 mil. A gente tem medo de ter uma conversa séria com o nosso marido. A gente tem medo de vir para o Instagram, colocar nossa cara para falar um conteúdo, fazer alguma coisa e as pessoas não julgarem. O medo, ele vai nascendo desses buracos que ao longo da vida você foi construindo no seu prédio. Então, você, um espermatozoide vitorioso, próspero, ok? Você foi vencedor de milhões de espermatozoides, você vingou, você ganhou vida e você nasce. O seu primeiro choro é um choro de abundância, de prosperidade, de vida. Você rompeu e ganhou. Quando você entra nesse mundo, você é próspero. Acontece que na sua infância, várias coisas vão acontecendo de acordo com a crença da sua família, de acordo com a crença da religião que a sua família frequenta, de acordo com a escola que você frequenta, com a relação que você tem com seus pais, com a relação que você tem com seus irmãos. E é como se ao longo dessa jornada até os seus 18 anos, fossem tirando pecinhas de você. E você não chega inteiro aos 18 anos. Você chegou com um monte de pecinha que foi tirada. Eu vou chamar nas nossas lives de fragmentos. Então, tem vários fragmentos da sua essência, do seu ser, que foram tirados de você pelo ambiente, pelas crenças, pelas interpretações que a sua criança teve até chegar na vida adulta. E aí, você chega aos 18 anos, que seria o topo da torre do jogo da Jenga. Então, você foi subindo. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto. Quando você chegou no 18, que é o momento que você deveria ser líder da sua vida, falar para o papai e mamãe, beijo, obrigada, agora eu vou viver minha vida do meu jeito, vou prosperar e vai ser com os meus sonhos. Você não está inteiro lá em cima. Tem um monte de pecinha que ficou no caminho. Tem um monte de pecinha que ficou faltando. E tudo isso está prejudicando o quê? A sua liderança pessoal. Está prejudicando o seu protagonismo. Só que eu decidi falar, eu ensino tudo isso na escola, mas eu decidi falar para vocês de uma pessoa inteira. Uma pessoa que não tem peça faltando e que confia naquele prédio que ela levantou. E uma pessoa que tem liderança pessoal não tem peça faltando. E às vezes você tá, vamos pegar o exemplo aqui do marketing digital. Às vezes você tá querendo prosperar no marketing digital e você não consegue. E por que você não consegue? Porque o marketing digital, ele é a expansão de quem você é. Se você não é inteiro, o marketing digital não abre os milhões de portas e de dinheiro que você quer. Se você tá inteiro, como graças a Deus foi o meu caso, você chega e faz milhões. Então, a gente precisa entender que o dinheiro, a riqueza, ele começa aqui dentro. Se nesse jogo você não tá completo, ele não reverbera. Na física quântica, esse jogo, ele chama-se código vibracional. Ele chama, imagina um código de barras, né, de um produto. Então, vamos pegar aqui o nosso baralho. Ó,
Todo produto material, físico, tem um código de barras, tá vendo? Esse código de barras, ele contém informações sobre esse produto. Esse código de barras, ele está registrado lá na Biblioteca Nacional, ele tem um dono. Isso daqui comanda todo esse produto. Se o seu código de barras interno tá todo quebrado, tá todo rachado, tá todo faltando peças, o universo escaneia. Gente, eu não sei forma mais fácil de explicar do que essa, tá? Porque não é um assunto fácil. Mas você me fala aí se tá conseguindo entender o que eu quero explicar. Imagina que o universo, ele quer passar e saber se você tá apto à prosperidade. Ele quer saber se você tá apto a receber 100 mil reais, 200, 1 milhão, 5 milhões. Ele passa o código de barras e como a sua vida tá o jogo da agenda, tá faltando um monte de peça, ele não lê o código. Ele não consegue pegar a sua assinatura vibracional. Ele não consegue ler você. Ele não consegue passar aqui. Então vamos supor, se eu pego um leitor de barras e passo aqui, o leitor de barras vai falar: ah, esse é um baralho escrito pela Patrícia Gebrim, Jardim dos Anjos, ele tem não sei quantas cartas e ele fala sobre autoconhecimento. Pronto. O universo conseguiu ler, materializar isso daqui. Por isso que ele tá aqui na minha mão. Agora, se você tá cheio de peça faltando, o universo passa o leitor de código de barras e ele não consegue descobrir que você é a Sabrina Mara Nogueira Borgiani, que você nasceu dia 8/8/78. Ele não consegue saber quem você é. Porque nem você sabe quem você é. Ele não consegue identificar o que está destinado a você. Porque você está cheio de peça faltante. Você está o tempo inteiro olhando para fora e buscando peças que não se encaixam em você. Isso, Rose, você é um produto inexistente para o universo. Por isso que eu tô falando que você tá vivendo ao contrário. Enquanto você for um produto que não consigo ler seu código de barras, você pode trabalhar duro, você pode trabalhar difícil, você pode estudar, você pode comprar um monte de curso, um monte de mentoria. Divirta-se. Você só vai se exaurir, você só vai se cansar. Por quê? Porque o movimento mais importante do universo, que é unir quem você é com quem ele é, não tá rolando, não tá dando match. É isso, dá o tempo inteiro o produto não encontrado. E aí você fala que Deus não te ajuda. Você fala que ninguém, que não dá, que o digital, que negócio não é pra você, que o emprego que você tá, que o seu marido não presta. E eu sei disso porque eu fui essa pessoa. Enquanto você não construir a sua liderança pessoal e você não for inteira na sua liderança pessoal, na sua autorresponsabilidade, nos seus objetivos, nos seus sonhos, na sua autenticidade, enquanto você não souber quem você é, a prosperidade, a abundância não consegue te acessar. Aí vem a frase que eu mais escuto. Vê se você já pensou em falar isso pra mim aqui, agora na live. Sá, mas eu invisto muito em autoconhecimento. Tá pronta? Antes eu vou inverter. Quem aqui já investiu muito em autoconhecimento? Escreve pra mim. Já fez curso, já fez livro, já leu livro, já contratou mentoria, enfim. Quem aqui já
investiu muito em autoconhecimento. Ó, essa live vai fazer... Se você entendeu o que eu tô falando nessa live, sua vida vai mudar amanhã. E eu vi que a Ivy entrou, vou pedir uma ajuda pra ela, porque na correria eu não consegui. Ô Ivy, ajuda eu aqui. Manda pra mim no WhatsApp a nossa proposta do corporativo, que tem os 10 itens da liderança pessoal, pra eu falar pra elas, porque eu não tô achando. Mais fácil pedir pra você me ajudar. Todo mundo aqui já investiu em autoconhecimento? Então, gente, autoconhecimento é Tá vendo essa barrinha aqui, ó, mais gordinha aqui, ó? Ela é o autoconhecimento. E os outros? Quem investiu nos outros? Quem sabe quais são os outros? Quais são as outras peças que foram retiradas do seu jogo de Jenga que você não está investindo? Que você não está olhando? Autoconhecimento é E eu vou, como diz o outro, né? Eu vou matar a cobra e vou mostrar o pau para vocês na minha vida. Quando você começa com o autoconhecimento, presta atenção. Ai, eu adoro, viu? Obrigada, Ivy. Quando você começa pelo autoconhecimento, você já vai, presta atenção, ser mais próspero que a maioria das pessoas. Porque a maioria ainda acha que é balela. Já recebi, obrigada. A maioria acha que é balela. A maioria acha que isso é papo de coach. A maioria acha que isso é perda de tempo. Então, quando você começa a investir em desenvolver o seu autoconhecimento, você já está num patamar acima de 70% da população. Você já vai ser uma pessoa que vai conseguir comprar a casa que você quer, o carro que você deseja, fazer algumas viagens, comprar algumas coisas. O dinheiro já vai começar a vir para você. Você não vai mais viver na sobrevivência. Porque as pessoas que não buscam autoconhecimento vivem na sobrevivência. Vivem para pagar conta. Ponto. Realmente, depois que eu entrei, depois que eu comecei a fazer os cursos de autoconhecimento, comecei a ler, comecei a assistir live, podcast, eu comecei a mudar algumas coisas, eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a melhorar de vida. Por quê? Porque você está pegando uma pecinha de madeira e devolvendo para o seu prédio que deveria ter ficado pronto aos 18 anos. Acontece que ela é uma pecinha. Tem mais pecinha que precisa ser colocada. Enquanto você não colocar as outras autos, você não vai ser 100% próspera. Então tem gente que investe muito em autoconhecimento, mas não investe em autoeficácia, não investe em autocontrole, não investe em autorresponsabilidade. Ou seja, você pega o seu jogo de prédio e tomba o prédio, porque você exagera em uma competência ou habilidade, mas você não vai atrás das peças certas. Traz para o cérebro entender o que eu tô falando. Dá para eu construir um prédio só de tijolo? Escreve aí para mim. Dá para construir um prédio só com tijolo? Sim ou não? E aí, meu povo? Dá para eu subir um prédio de 18 andares? Então vamos pensar
que a nossa prosperidade podia ser acessada pela gente aos 18 anos. O dia que eu virar adulta, eu poderia estar acessando toda a prosperidade e abundância do universo, todo o dinheiro disponível no universo. Mas eu não acessei aos 18 anos. Às vezes eu tô com 40 e não acessei ainda, que foi o meu caso. Com 40 anos eu não tinha acessado ainda. Grande parte dos meus 37 anos é porque eu nem estava olhando para minha liderança pessoal. Eu estava repetindo a vida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Eu estava seguindo padrões da sociedade brasileira. Até os 37 anos eu estava fazendo faculdade que falaram para mim que eram boas. Eu estava comprando um carro financiado em 60 meses, uma casa financiada em 30 anos. Eu estava seguindo a cartilha dos anos 80. Então, até os 37 anos, eu nem comecei o meu prédio. Eu estava seguindo o modelo do prédio dos outros. E o pior, um monte de prédio ferrado, um monte de prédio escasso, um monte de prédio que não subiu. Mas você tá lá fazendo igual eles. E eu era essa pessoa. Então eu era a pessoa que reclamava o dia inteiro, que acordava cedo reclamando, ia dormir reclamando, vivia com a manada. Beleza, aos 37, como eu falei na live ontem, o coaching começou a salvar a minha vida. E o coaching começou a me despertar para a minha liderança pessoal. E aí eu comecei no autoconhecimento. Quando eu comecei no autoconhecimento, eu comecei a perceber que aquela vida era escassa e que eu podia sonhar com uma vida melhor. E ali, aos 37, eu comecei a construir a vida melhor, que é o que muitas das minhas alunas começam lá na escola de empreendedorismo. Acontece que só lá pelos 40, 41, seguindo o estudo, aprendendo, me desenvolvendo, fazendo curso, fazendo empréstimo para pagar mentoria, foi que eu cheguei nesse conceito aqui que eu tô trazendo para vocês hoje. Quando foi em meados de 2019, 2020, eu decidi me tornar especialista em liderança. Porque o meu trabalho no corporativo exigia isso. Eu estava trabalhando com grandes executivos, eu já era uma Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, eu já tinha comprado uma franquia na sociedade. Então, eu comecei a trabalhar com o que eu falei ontem, com a galera pica da galáxia, a galera C-level, a galera de altos níveis estratégicos nas empresas. E eu precisei começar a fazer MBA. Eu precisei começar a estudar coisas para poder trocar com esses executivos. E nesse período também foi o período que eu comecei a procurar cursos fora de liderança, a ler muitos livros de liderança em inglês até. Eu tive que me virar no inglês. Eu nem tinha o inglês fluente e eu precisei aprender para que eu pudesse entender o que o livro estava dizendo, porque tem muito livro que não tem em português. E aí foi quando nasceu o método que hoje eu trabalho, não só no corporativo, mas no clube, que é um método que eu chamo de LIG, né? Que tem liderança, inteligência emocional e gestão. E quando eu comecei a preparar esse método para ir para o corporativo, na minha empresa antiga, que chamava Master, por isso que eu pedi para a Ivy me mandar, eu mapeei 5 níveis de liderança. E quando eu estava mapeando para o meu cliente os 5 níveis de liderança, eu percebi que eu ainda não tinha acessado toda a prosperidade, porque eu era um prédio de tijolo. Eu não era um prédio que tem barra de ferro, que tem cimento, que tem concreto, que tem tijolo. Eu era um prédio que se qualquer vento batesse, eu caía. Sá, descreve o vento. Se qualquer pessoa falasse mal de mim, eu ficava mal. Se qualquer pessoa fosse embora da minha vida, eu ficava mal.
Se qualquer pessoa falasse mal de mim, me julgasse, eu ficava mal. Você se identifica? Eu percebi que eu tinha subido um prédio com muito autoconhecimento. Mas eu não tinha os outros, né? Então, autoconhecimento é igual a tijolo. Então, eu subi um prédio cheio de tijolo. Mas esse prédio não sustenta 18 andares. Esse prédio não acessa a prosperidade. Porque para você acessar a prosperidade, você precisa construir um prédio com tijolo, com concreto, com vidro, com barra de ferro. E aí, mapeando para o meu cliente do corporativo, eu percebi. Eu não tinha autoeficácia. Eu não tinha autocontrole. Eu não tinha autoconfiança. Eu não tinha autoestima. Eu não tinha um monte de auto que eu deveria ter. Eu não tinha gestão de tempo. Eu não tinha organização. Eu não tinha mentalidade. Eu não tinha inteligência emocional. Ou seja, em uma fase da vida eu entendi que para prosperar eu precisava me desenvolver, autoconhecimento. E eu comecei a buscar, só que eu fiquei só nisso. E não é só de autoconhecimento que a sua vida vai prosperar. Você vai precisar das outras competências que são necessárias no nível de liderança 1 para você fazer seu prédio. Então, para você construir, vamos trazer, tem aluna minha aqui do clube. Para você construir uma empresa de milhões, uma empresa onde você vai ser CEO da sua empresa. Tem aluna do clube aí? Dá um oi aí para mim. Essa parte é para vocês. Para você ser a CEO, para você se tornar a gestora de um time milionário, de uma empresa milionária, você vai precisar chegar no nível 5 de liderança. Ó, a Kai, ó, Silvia. Então, você vai precisar do nível 5 de liderança. Acontece que se você chegar no nível 5, mas o nível 1, que é o protagonismo, tá furado, tá faltando ou foi feito só de tijolo, vai cair o seu prédio. E é assim que se quebra um negócio. Quando o fundador do negócio não é inteiro. Quando o fundador do negócio não subiu a liderança pessoal dele, o prédio cai. E, gente, o dia que eu tive esse insight, o dia que eu entendi que para subir um grande prédio, o alicerce precisava ficar pronto. Não existe um prédio de 18 andares sem alicerce. Foi o dia que definitivamente eu prosperei. E aí agora eu tô falando de dinheiro, sim. Eu tô falando de nunca mais ter me preocupado com o dinheiro. Sabe, mas por quê? Apareceu muito dinheiro na nossa conta amanhã? Não. Aquele dia eu fiz meu código de barras ficar inteiro. Mesmo que eu ainda tivesse que viver o processo, e vou te mostrar que eu tô vivendo, tá? Mesmo que eu ainda tivesse que viver o processo, mesmo que eu ainda tivesse barrinhas para acrescentar, mesmo que eu ainda tenha coisas para aprender, o universo já estava começando a me ler. Porque eu tinha entendido que eu era próspera,
e que eu me tornaria cada vez mais próspera se eu desenvolvesse essas competências e habilidades. E por que financeiramente começou a reverberar? Porque eu assumi o controle. A partir daquele momento, a minha vida era minha. Eu parei de contar história. Eu parei de ser vítima. Eu parei de culpar ex-marido, meu pai, minha mãe, vizinho, o digital, a internet, a pessoa do meu time. Parei. Aquele dia não foi só o universo que começou a me ler. Aquele dia eu me tornei outra pessoa. Mas eu não podia fazer essa live para vocês e não dar um presente para vocês. Porque eu já sei que eu devo estar bugando a cabeça de vocês. E aí eu decidi que, como eu decidi que esse ano eu vou trabalhar sucessoras da prosperidade, eu decidi conectar a Sabrina do corporativo à Sabrina, que era dona do Panteras. Eu fiz, na realidade eu pedi, a Madei ia mandar, mas senão a Ive, eu sei que a Ive faz pra mim, eu vou fazer uma roda dessas competências e habilidades que você precisa começar a olhar. Onde você precisa estar? Você precisa estar num grupo que chama Já É Permitido Prosperar. Eu não sei se as meninas já mudaram o nome dele, porque a gente vai ter a imersão agora. Mas você precisa estar no meu grupo de WhatsApp. Depois eu vou mandar aqui no meu canal do Instagram o link. E daí, quando for para o YouTube, o meu time coloca também o link ali para você entrar. Essa roda é para que você comece a saber qual é a peça que está faltando no seu alicerce. Tá faltando autocontrole? Tá faltando autoeficácia? Tá faltando gestão de... O que tá faltando para o seu prédio tá pronto? E aí você não vai olhar para o que falta, mas você vai tomar para você o poder de decidir o que você resolve primeiro. E eu vou mostrar para você como mesmo no processo desse desenvolvimento, o universo já está lendo o seu código de barras e já está te presenteando, porque ele já consegue ver a Sabrina. Ele já consegue ver quem eu sou. Eu tô num processo esse ano, na realidade ele começou em agosto do ano passado. Eu tô desenvolvendo a minha autoestima. É isso mesmo, eu não tinha autoestima. E olha como as crenças, elas te bloqueiam para achar que você tem. Por muito tempo, eu falei assim, eu prefiro ser inteligente do que bonita. Por que eu não posso ser bonita e inteligente? Crença. Eu não posso ter os dois? Eu não posso ser bonita, inteligente, rica. Eu não posso ter tudo. Você já parou para pensar? Que você acha que você não pode ter tudo? Porque sua mãe não teve tudo? Porque sua avó não teve tudo? Mas elas não estão vivendo em 2026. Nós estamos. E hoje a gente já pode ter tudo. Então eu já posso ser bonita e inteligente. Então por muito tempo, mas muito tempo, eu só investi em curso, eu só investi em livro, eu só investi em mentoria. Cadê o Felipe? Eu sei que o Felipe deve estar aí, que ele falou que está assistindo todas minhas lives. O Felipe lá da doutora Natália. Cadê o Felipe? O Felipe é a prova. Fala aí, Felipe,
Quanto que eu investi com você o ano passado? Para ficar mais bonita. Por sinal, ontem machuquei meu lábio aqui, ó. Quanto que eu investi? Quanto que eu tô investindo? De personal, de terapia, de endócrino, de nutricionista, para emagrecer. É para vocês perceberem que o problema não é o dinheiro. Porque aquela Sabrina lá atrás também tinha. Só que aquela Sabrina tinha a crença que era mais importante ser inteligente do que bonita. Cadê Está nítido isso em você, está cada vez melhor. Obrigada, Joyce. É sobre isso. É sobre você entrar no estado de ser que você merece ser bonita, você merece ser rica, você merece ter um bom casamento, um bom marido, você merece ser mãe do seu jeito, não do jeito da sua mãe e da sua avó. Você merece, sim, Rose, é crença de merecimento. Só que para você trabalhar tudo isso é um processo e eu tô mostrando para vocês que eu estou ainda vivendo o processo, mas como eu entendi que era eu que tinha que fazer o processo, como eu tomei esse poder, essa liderança pessoal, como eu entrei neste lugar, eu já colho frutos do meu processo, mesmo ele não sendo perfeito ainda. Então agora eu tomei a decisão, eu assumi a responsabilidade de ser rica, gostosa e bonita, inteligente. Aí daqui a pouco, mais um pouquinho, eu vou colocar que eu posso ser bem amada também, que eu posso ter um homem pica da galáxia do meu lado. É um processo. Só que só depende de mim. Só depende de você, não depende dos outros lá fora. Não é sobre os outros. E quando eu falo os outros, eu incluo dinheiro. Você não faz, não é por falta de dinheiro. Você não faz porque você não decidiu fazer. A primeira mentoria que eu fiz no digital, eu não tinha dinheiro para pagar. Mas eu paguei. Quando eu comprei a franquia da SB Coaching, eu não tinha dinheiro para comprar. E eu comprei. Agora, o que eu tinha que me fez comprar? Eu tinha autoeficácia. Então, às vezes, você está investindo muito em autoconhecimento, mas você não está investindo na sua autoeficácia. E aí o seu prédio é todo bamba, o seu prédio não sustenta. Quem é a autoeficácia? A autoeficácia é a habilidade ou competência de execução daquilo que você se comprometeu. Se você é uma pessoa que promete muito, procrastina muito, tá faltando autoeficácia em você. E como você não cumpre o que você combinou com você, o mundo aí fora também não cumpre, incluindo o dinheiro. Então, o que eu desejo que vocês saiam dessa live entendendo hoje? Enquanto você não for protagonista, a live de ontem, a sua vida não vai fluir. A prosperidade não vai chegar. E você vai ficar trabalhando duro e difícil porque você está trabalhando e estudando as coisas erradas. Primeiro ponto. Ok? Segundo ponto, para você construir a sua liderança pessoal, você precisa de vários elementos. Então, para eu construir um prédio,
Eu preciso de concreto, eu preciso de cimento, eu preciso de areia, de pedra, eu preciso de tijolo, eu preciso de vidro, esquadrilha de alumínio. Percebe que para eu subir um prédio eu preciso de vários elementos? Para você construir a sua liderança pessoal, você precisa de vários elementos. Um dos elementos é autoconhecimento, que talvez a maioria aqui já faz, ou já fez muito, ou já investe muito. Acontece que um prédio não sobe só de autoconhecimento. Não é um único elemento que vai fazer você chegar lá. Isso, gente, manda inbox pra mim na hora que sair da live que eu ajudo vocês lá, tá? Aí eu mando o link do grupo, apesar que o meu time mandou aqui também, mas a gente manda o link, eu mando o link lá, é só me chamar na hora que sair da live ou mandar mensagem. Mas foca aqui na live agora. Foca aqui no que eu tô falando. Porque o que eu tô falando não foi rápido, não foi fácil, não foi barato pra mim. E eu tô tentando condensar isso num conhecimento lúdico para ficar rápido e fácil para vocês prosperarem muito mais rápido do que eu. Então, foca no que eu tô falando, tá? Se você entender que você precisa de vários elementos para formar a sua liderança pessoal e é a sua liderança pessoal que vai fazer com que tudo seja mais rápido, mais fácil e menos dolorido, porque você vai ser autêntica, você vai ser inteira, você não vai ficar com peças faltando, você não vai ficar se preocupando com o que o outro fala, você não vai se preocupar com o julgamento das pessoas, não, você é líder da sua vida. Quando a gente é líder da nossa vida, a gente tem poder pessoal. Quando a gente tem poder pessoal, a gente magnetiza o dinheiro. Então, se eu sou líder da minha vida, eu sou protagonista, eu sou essência pura. Eu sou filha do Criador. Eu sou quem eu vim para ser. Eu sou o estado de prosperidade completo e abundante do universo. Eu sou completa. E quando o universo passa por mim, o código de barras, ele lê e fala assim: ah, é a Sabrina, dona dessa digital aqui. Ah, deixa eu olhar aqui tudo que tem de abundância e prosperidade para essa mulher. E ele traz para mim, e se eu tiver no meu estado de ser, eu magnetizo tudo isso. Eu não perco uma oportunidade, eu não perco um negócio, eu não perco pessoas. Eu atraio. Eu passo a ser um imã ambulante. Hoje você é um imã, talvez de porcaria, como eu era. Eu era um imã para dívida, eu era um imã para casamento ruim, eu era um imã para amigo folgado, eu era um imã para família folgada, eu era um imã de porcaria. Eu me transformei num imã de coisa boa. Hoje eu sou um imã de clientes que valem a pena. Tanto é que tem um monte de cliente que vai embora. E não é sobre mim, é sobre o cliente. Ele não combina mais. Não, né? Tem que ser positivo e negativo. Não casa mais, não dá match. E aí você se torna um imã, né? Vamos falar de riqueza, de prosperidade financeira, para o dinheiro. O dinheiro passa e para e fala, opa, deixa eu parar aqui. Surge um cliente do nada, surge uma parceria, surge um convite.
As pessoas que nem estavam, às vezes, te seguindo, te vendo, ficam sabendo do seu trabalho. Você passa a ser reconhecida. Quem já ouviu aquele ditado? Cuide do seu jardim que as borboletas vêm. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso, só que a gente achou que era só para namorado, né? Cuida do seu jardim que a borboleta vem. Não, gente, é para tudo. Então, quando você se torna protagonista, quando você é líder da sua vida e você sobe um prédio e aí os helicópteros começam a te enxergar. Aí as pessoas que andam lá em cima começam a te acessar. Agora, não existe um prédio que suba só de autoconhecimento. Estamos entendidos? Sim ou não? Diz aqui, porque hoje eu vou tirar a carta, não posso atrasar, porque eu, meu time, as minhas alunas, temos aula hoje, treinamento com a Mentoring League Society, hoje nosso primeiro Growth Circle. Hoje teremos o nosso host Caio Carneiro. E a gente vai, adivinha que a gente vai aprender, além de vendas? A gente vai aprender a triplicar faturamento, a gente vai aprender a vender mais, a gente vai aprender a fazer nosso ano ainda mais próspero. Sai, eu também quero, tô te esperando no clube. Então vamos lá. Só quero saber se ficou claro sobre a sua liderança pessoal. Não adianta você comprar curso de marketing, não adianta você comprar curso de vendas, não adianta você comprar curso de qualquer outra coisa, constelação, qualquer coisa, se você não tem liderança pessoal. Se você não lidera a sua vida, você vai comprar o curso e não vai fazer. Você vai comprar o livro e não vai ler. Você vai estar na melhor mesa, com as melhores pessoas, e você vai se sentir pequeno naquela mesa. Porque não é sobre o curso, sobre o livro, sobre o marketing digital, sobre o Instagram. É sobre você, que está querendo subir um prédio só de tijolo. E um prédio, ele sobe com todos os elementos necessários. Então, para que você se torne líder da sua vida e você largue as crenças, aquilo que você ouviu, você vai precisar desenvolver os seus níveis de liderança. E o seu nível de autoliderança não é só autoconhecimento. Você precisa desenvolver o seu poder de execução, que é a autoeficácia. Você precisa desenvolver sua autoconfiança. Você precisa desenvolver autorresponsabilidade, autoestima. Né? Hoje a gente estava falando, quando que você se posiciona na internet? Quando você tem autoestima. Se você não tem autoestima, você não se posiciona. Você pode se vestir bem, você pode estar magra, você pode estar bonita, mas você não se posiciona. Por quê? Porque você, de dentro para fora, você não vibra autoestima. Então, o código de barras do universo, da rede social, o algoritmo, não te escaneia. Tá? Mas isso aí é papo para segunda-feira. Nossa carta de hoje. Inspiração. Então, vamos lá. Espero que você tenha entendido. De verdade. Eu acho bonito pensar que cada um de nós, como uma semente gravada, possui no seu íntimo o potencial para criar o mais belo dos mundos. Nós somos os instrumentos por meio do qual o universo cria. Nós somos co-criadores de uma realidade que pode refletir a harmonia divina agora mesmo ao nosso redor. Quando nos abrimos para a sabedoria, a virtude e a beleza fluem por nosso intermédio. Da nossa boca brotam palavras de infinita sabedoria. Dos nossos dedos surgem trabalhos maravilhosos.
Do nosso coração surgem poesias capazes de tocar outros corações. Da nossa mente surgem ideias maravilhosas capazes de trazer mais conforto e harmonia para a vida de milhares de pessoas. Nós nos tornamos pintores, escritores, poetas, cientistas, filósofos, pensadores. Para que isso aconteça, no entanto, é preciso que o seu pequeno ego abra espaço para o seu eu superior e divino, para que ele se manifeste. O ego é a parte de nós que se sente separada do divino, que se esqueceu de fazer parte de algo maior. Sabe as pecinhas que estão faltando aí no seu prédio? Foi o ego que tirou elas, mas a gente vai falar dele semana que vem. Por mais que você se esforce, o ego não consegue chegar àquele ponto de técnica que ganha a alma e se tornar capaz de conectar o íntimo das pessoas. Você pode tocar um instrumento muito bem, sem cometer erro, mas ainda assim isso não garante que a música será emocional para as pessoas. Por isso é preciso mais, é preciso alma. Se a inspiração veio a você, existem energias angelicais dispostas a ajudá-lo a realizar de modo divino uma tarefa criativa. Não importa se você esteja precisando dessa ajuda para estudar, escrever, pintar, cantar ou solucionar um problema complicado. Pare por um momento de se esforçar, feche os olhos, busque entrar em contato com as energias inspiradoras. Sinta a inspiração dessa energia, a beleza, a virtude e a sabedoria que estão disponíveis em você, fluídas como nunca. Você está prestes a realizar essa tarefa divinamente, acredite. Meu povo, eu vou considerar que hoje eu fui um instrumento da espiritualidade para dizer para você que você já é próspera, que você já é potência, que você já é tudo que você sonha. Tudo. Tudo que paira no seu campo de pensamento já é permitido para você. Sabe a frase que eu amo do Walt Disney? Se você pode sonhar, você pode realizar. Eu entendi isso. Deus não ia te dar um sonho que você não pode realizar. Se ele te deu, é porque você pode. Por mais louco que esse sonho seja, os meus, cara, são muito doidos. Só que se ele acredita que eu posso, quem sou eu para dizer que não posso? Se o universo, Deus acredita que eu posso, presta atenção nessa frase. Quem sou eu para dizer que eu não posso? E no momento em que eu baixo a minha armadura, que eu baixo o meu ego, e eu começo a acreditar que se aquele sonho, aqueles objetivos pairaram no meu campo, é porque o universo, Deus, escaneou meu código de barras e falou, você pode. Eu posso. Porque ele está comigo. Isso é fé. E você só vai conseguir ter fé quando você trabalhar o seu autocontrole. Quando você regular em você, no seu ego, o que você controla e o que você não controla. Eu controlo o brinco que eu ponho. Eu controlo o anel que eu compro. Eu controlo a minha agenda para entrar com vocês a 1h da tarde. Mas eu não controlo quantas pessoas vão entrar. Eu não controlo quantas pessoas vão assistir ao vivo e quantas pessoas vão assistir gravado. Eu não controlo quem vai decidir ser minha aluna e quem não vai ser minha aluna. Isso é dele, não é meu. Então, quando você, por exemplo, tem o autocontrole desenvolvido, você para de sofrer. Não adianta desenvolver só autoconhecimento. Precisa de autocontrole.
Precisa de autoconfiança, precisa de autoeficácia, precisa de vários autos. Não é só um. E quanto mais inteira eu sou, mais eu magnetizo prosperidade, porque mais fácil fica para o universo ler quem eu sou. Certo? Um beijo, um bom final de semana. E na segunda-feira vai estar lá para vocês essa roda, porque essa roda era eu só fazia ela no corporativo e agora eu vou fazê-la na escola e tudo. E aí eu vou pedir para as meninas me ajudarem, mas eu vou pedir para o meu time, para a Nick, para o pessoal colocar ela no nosso... Como é que fala? Colocar ela no nosso modelo. O que eu vendo? Olha, essa live não é para vender, não. Mas eu sou fundadora de uma escola de empreendedorismo. Seja bem-vinda. Eu tenho uma escola de empreendedorismo, onde eu ensino você a fazer os primeiros 20 mil reais de Prolabore. E depois, eu sou mentora de negócios na Mentory League Society, com Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J., onde a gente ajuda os empresários do Brasil. A gente está construindo a educação empresarial no Brasil. E a gente ajuda os empresários a se tornarem grandes líderes, não só para que eles prosperem na vida pessoal, mas para que eles prosperem o time deles, a família deles, e a gente realmente construa um país próspero sem depender do sistema que existe hoje. Então, eu vou fazer diferente, já que você está chegando agora. Tá cheio de aluna minha aqui. O que eu vendo, gente? Vamos mandar minhas alunas falar. O que eu vendo? Não. Lançador é modelo de negócio. Formato de venda, não é modelo de negócio. Olha lá, eu vendo uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vendo liderança, autorresponsabilidade. Passo a passo para fazer 20 mil reais por mês sem se matar no digital. Eu vendo uma maternidade que realmente é próspera. Eu vendo a vida que eu sonhei e eu consegui construir. O que mais? Sabedoria. Fica por aqui, quem sabe? Faz sentido para você o que eu vendo. A gente está numa maratona de 30 dias sobre a prosperidade. Eu tô passando, a gente vai fazer 30 lives na realidade, a gente vai fazer 30 lives onde eu vou falar sobre os meus últimos 9 anos estudando como eu saí de uma pessoa endividada para uma pessoa milionária. Como eu saí das dívidas para construir meu primeiro 1 milhão e mais algumas coisas na minha vida. E hoje é a live 5 de 30, isso aí, Rose. E elas estão ficando lá no canal do YouTube também. Mas eu não vendo promessa. Eu vendo, acho que alguém escreveu aqui, eu vendo estilo de vida. Eu vendo a minha verdade e se ela fizer sentido para você, você vai estar aqui com a gente, vivendo essa verdade. A live não é para vendas, mas você pode entrar, porque será o lugar onde você vai entender porque deveria estar lá. Obrigada, Rô. Que bom, fico feliz. Pega no YouTube, tem a primeira, a gente começou segunda-feira, vão ser 30 lives, maratonando a prosperidade, as verdades que ninguém te conta, tá? Sem promessa nenhuma, porque isso daqui, essa maratona, pra gente fechar, né? Essa maratona, ela tem 2 objetivos. O primeiro objetivo sou eu transbordar para o universo o último ciclo de 9 anos, onde eu saí de CLT endividada, traída e tudo mais, para a vida que eu construí hoje com os meus filhos e o meu patrimônio e as empresas e o time, tudo que eu tenho hoje. Então, é uma forma de eu agradecer ao universo, transbordando para vocês o conhecimento que eu adquiri nesses 9 anos, saindo daquela Sabrina para me tornar essa Sabrina. E aí, eu tô gravando toda essa live,
porque uma editora me chamou para que eu contasse a verdade do meu processo. Eu saí, na realidade, na revista, né, da Mentoring League Society, e uma editora me chamou lendo a revista e pediu para que eu contasse. Então, a gente está transformando todas essas lives em material para depois sair o meu livro e, quem sabe, ele chegar no maior número de pessoas também. Certo? Vai ser muito bem-vinda. Me manda um oi, conta ali no direct um pouquinho sobre você, porque eu adoro conhecer todos os meus seguidores, minhas alunas, sei da vida, aquela assim, sei da vida de todas as alunas. Não sou lançadora, não sou mentora de digital, que vende, some. Eu sou a líder de uma comunidade que está prosperando e eu prospero junto com elas. Certo? Beijo, gente. Agora eu vou lá assistir, aprender mais um pouquinho para passar para as minhas alunas e tá junto com o Caio. Beijo!